Queridos, obrigado, pastor Branga. Que Deus abençoe a todos. Obrigado, irmãs diaconisas que formam um exército tão lindo da nossa igreja. Que Deus continue abençoando vocês. Quero convidá-los para nós abrirmos a palavra do Senhor, e vamos fazer isto abrindo no livro de Jeremias, profeta Jeremias, capítulo 51. Jeremias, capítulo 51. Nós estamos seguindo a série de Daniel, e vamos a cada semana estudando um capítulo após outro do livro de Daniel, para aprender e compreender os ensinamentos que Deus tem para nós, para a nossa vida hoje, revelações do futuro, mas sobretudo o preparo para nosso breve encontro com Cristo Jesus. O tema de hoje, a última noite da terra. O livro de Daniel tem a nos revelar claramente como será a última noite da história deste mundo, a última noite da terra. E é o que nós vamos estudar hoje no livro de Daniel. Mas antes de irmos a Daniel, eu quero introduzir a mensagem de hoje, lendo com vocês o que nós encontramos em Jeremias, no livro do profeta Jeremias, capítulo 51, no versículo 9. Acompanhe comigo. A palavra do Senhor diz assim: versículo 9: queríamos curar Babilônia, ela porém não sarou. Deixai-a e cada um vá para a sua terra, porque o seu juízo chegará até ao céu e se eleva até as mais altas nuvens. Queridos irmãos, amigos e também aqueles que nos assistem através da internet e através da rede Novo Tempo de Comunicação. O que Jeremias está revelando a nós? Diz assim: queríamos curar Babilônia, queríamos salvar Babilônia, mas Babilônia não aceitou a revelação de Deus, os remédios de Deus, a cura que Deus tinha para ela. De tudo que nós temos estudado até aqui, você vai perceber o quão grande amor Deus tinha e tem por Babilônia. Eu digo tem porque nós vamos ver hoje um paralelo entre a Babilônia histórica dos dias de Daniel, de Nabucodonosor, e nós vamos estudar hoje um pouco sobre a Babilônia escatológica, a Babilônia do tempo do fim. O amor que Deus tinha por Babilônia histórica é o mesmo que Ele tem por Babilônia escatológica. O amor que Deus tinha por Babilônia histórica é revelado no livro de Daniel de uma forma extraordinária, no capítulo 1, enviando para lá os hebreus, que dão um lindo testemunho daquilo que Deus pode e podia fazer por eles e através deles, tornando-os 10 vezes mais sábios, mais doutos do que qualquer um dos sábios mais sábios de Babilônia, por uma simples recomendação dietética. Eles seguiram as recomendações de dieta natural de Deus, e Deus assim fez por eles. Daniel capítulo 2, nós vimos uma revelação de Deus maravilhosa através de Daniel, interpretando e revelando o sonho de Nabucodonosor e estendendo a história deste mundo até a volta de Jesus. Toda a Babilônia pôde testemunhar disso. Daniel capítulo 3, quando eles tinham que se dobrar diante da estátua de ouro, os 3 amigos de Daniel que não se dobraram foram enviados para dentro da fornalha de fogo ardente, mas não morreram. Sendo que
aqueles que levaram a eles morreram só de chegar perto, e lá dentro eles passearam no meio do fogo e havia um quarto entre eles. Que revelação! Deus mostrando: eu sou Deus, eu estou aqui para revelar a vocês o meu amor, eu estou aqui porque eu quero salvar vocês. Depois do capítulo 4, como estudamos em nosso último tema, Deus teve que dar um remédio um pouco mais forte, um remédio um pouco mais amargo para Nabucodonosor, com a única intenção de salvar Nabucodonosor. E a gente viu que Deus, Ele é capaz de fazer qualquer coisa para nos salvar, até mesmo enviar seu Filho para morrer por nós na cruz. Ele assim fez. Qualquer remédio, mesmo que seja um pouco amargo para você ou para mim hoje, não é nada perto do que Ele fez, do que Ele sofreu para nos salvar. No entanto, nós chegamos agora no capítulo 5 de Babilônia, e nós vemos então que, infelizmente, depois de Deus haver feito tudo o que estava ao seu alcance para salvar, Babilônia não aceitou. Isso está representado pela vida de Belsazar, neto de Nabucodonosor. Vamos comigo à Bíblia agora, em Daniel, no capítulo 5. Daniel, capítulo 5. O que diz a palavra do Senhor? Vamos ler do capítulo 5, versículo 1 até o versículo 6. Diz assim: o rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes, e bebeu vinho na presença dos 1000. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro, os utensílios de prata que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo do Senhor, que estava em Jerusalém, para que neles bebessem o rei e os seus grandes, as suas mulheres e as suas concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo, da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei e os seus grandes, e as mulheres e as concubinas. Beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. No mesmo instante, apareceram os dedos de mão de homem e escreviam de fronte do candeeiro, na caiadura da parede do palácio do rei. E o rei via os dedos que estavam escrevendo. Então se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos batiam um no outro. Uau! O que está acontecendo aqui? Só para nós entrarmos dentro do contexto, contexto histórico, Nabucodonosor diz, as crônicas de Babilônia, que ele morreu com 104 anos, morreu com uma idade bastante avançada, e este ano da sua morte era o ano 562 antes de Cristo, ok? Guarda a data ali, 562 antes de Cristo. Quando nós chegamos em Daniel no capítulo 5, este é o ano 539 antes de Cristo. Faça a conta ali, quem é bom de matemática. 562 antes de Cristo menos 539 antes de Cristo, você tem 23 anos, aproximadamente 20 anos, certo? 20 anos. Veja, quando Nabucodonosor faleceu, Belsazar, que era agora um corregente de Babilônia, o seu pai, Nabonido, filho de Nabucodonosor, era o rei. Ele então, Belsazar, estava ali como corregente do seu pai, que não estava possivelmente viajando, enfim, assim dizem os historiadores. No entanto, Belsazar, o que importa aqui é o seguinte: Belsazar, quando seu avô morreu, Nabucodonosor, ele tinha cerca de 26 anos. Estamos juntos? 26 anos, certo?
quando o avô morreu. E agora, cerca de 20 anos depois, Belsazar tinha ali por volta dos seus 46, 49 anos, minha idade mais ou menos, 46 anos. E ele estava a reinar sobre Babilônia. E o que ele fez? Eu queria que você pensasse no seguinte: Belsazar havia ouvido a história do seu avô, sim ou não? É lógico que sim. Ele sabia de toda a manifestação dos hebreus, toda a história, a fornalha ardente, o sonho do avô. Depois, imaginem os 7 anos que o avô ficou ali, né? Toda essa história, se ele não era nascido ainda, certamente ele conheceu a conversão do avô, como o avô se entregou ao Deus eterno, conforme diz as Escrituras. Mas isto, lamentavelmente, nada se aproveitou para Belsazar. Sabe o que me dói no coração? É que eu estou falando para pessoas hoje que os pais são cristãos, ou os pais foram cristãos. Alguns ali cujos avós foram cristãos, adventistas do 7º dia. Alguns até bisavós e tataravós são de 3ª, 4ª geração. Ouviram e ouvem a história dos seus pais, milagres que Deus operou. No entanto, zombam das coisas de Deus. E não estão nem aí para a revelação de Deus. E tem se deixado levar por as coisas desse mundo. E profanam as coisas sagradas. Assim se deu lamentavelmente com Belsazar. Será que eu falo para alguém nessa manhã que está agindo como Belsazar? Você conhece a revelação de Deus. Você tem visto quanto Deus tem lutado para te salvar. Você tem visto o que Ele fez e tem feito. Deus tem usado pessoas para te chamar ao arrependimento, mas você não está nem aí. Ó querido, querida que me assiste, querido filho e filha de Deus que está aqui na igreja, em nome de Jesus eu clamo ao seu coração. Deus está dando mais uma oportunidade para você aceitar o chamado dele, amém? Por Cristo, por Cristo. Você é muito especial para ele. Sabe, interessante ver que Belsazar, ele levou a vida na flauta, como diz o outro, né? Gozando das coisas do mundo, suas mulheres, concubinas, vinho, festas, fazia o que queria, do jeito que queria, como queria, a despeito de saber e conhecer tudo. Mas quando Deus se revela a ele, dizendo: filho, você foi longe demais. Preste atenção em nome de Jesus. Sabe que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã sobre a nossa vida, é ou não é verdade? Só que escuta o que eu vou dizer para você. De Deus não se zomba. Você pode zombar de Deus durante um tempo, algum tempo, talvez muito tempo, mas não todo o tempo. De Deus não se zomba. De Deus não se zomba. Belsazar zombou de Deus, pegou os utensílios, os cálices que eram usados na adoração, os utensílios usados na adoração no templo do Senhor, e agora ele começa a zombar de tudo isso, bebendo vinho, fazendo orgias com mulheres e concubinas. De Deus não se zomba. Aquilo que Deus tornou santo, se você profanar em algum momento, Deus vai dizer: filho, você foi longe demais. Mas isso não acontecerá sem antes Deus te chamar muitas e muitas e muitas vezes. No entanto, em algum momento pode ser que você tenha traspassado o cálice das misericórdias de Deus e você pecou contra o Espírito Santo do Senhor.
Belsazar pecou contra o Espírito Santo de Deus. E aí não adianta chorar. Não adianta chorar depois. Porque esse choro não será de arrependimento verdadeiro, sincero, mas será um arrependimento que tem que ver com remorso. Você não estará arrependido pelo que você fez, mas pelas consequências do seu pecado. Oh, queridos, que nenhum de nós que aqui estamos, ou você que está nos assistindo, chegue jamais a este ponto. Veja, diz que quando a mão apareceu na parede escrevendo algo que eles não sabiam, não entendiam, Belsazar começou a tremer. A banda parou, silêncio total, e aquela mão escrevendo. Ali estava sendo escrito um juízo de Deus sobre Belsazar, sobre Babilônia, que havia rejeitado a Deus a despeito de todos os chamados que Deus tinha feito para eles. Vamos continuar lendo, versículos 7 a 9, Daniel capítulo 5. Ordenou o rei em alta voz que se introduzissem os encantadores, os caldeus, os feiticeiros, e falou e disse aos sábios de Babilônia: qualquer que ler a escritura e me declarar essa interpretação será vestido de púrpura, trará uma cadeia de ouro ao pescoço e será o terceiro no meu reino. Então entraram todos os sábios do rei e não puderam ler a escritura, nem saber a sua interpretação, fazer ao rei a sua interpretação. Com isso se perturbou muito o rei Belsazar e mudou-se-lhe o semblante, e os seus grandes estavam sobressaltados. Eu fiquei pensando ao ler isso aqui, né? O ser humano é teimoso mesmo, não é verdade? É ou não é verdade? Nós somos teimosos por demais. Veja, no capítulo 2, Nabucodonosor manda chamar ali os sábios, encantadores, feiticeiros, astrólogos. Eles resolvem alguma coisa? Não resolvem nada. No capítulo 4, quando Nabucodonosor tem o sonho da árvore, etc e tal, que foi cortado, enfim, tragam aí os magos, etc, astrólogos, feiticeiros, etc, e eles não souberam sequer dizer a interpretação do sonho, agora que o rei tinha dito o sonho, não resolveram nada. E a despeito de todo esse testemunho da história do que havia acontecido com o seu avô, agora aparece uma manifestação sobrenatural, como foi os 2 sonhos do seu avô, e a forma como Deus revelou, e ele chama os caldeus, os feiticeiros, os astrólogos, e enfim, eu pergunto, a gente olha e diz assim, mas é um indivíduo, não tem jeito mesmo, é ou não é verdade? Mas pense comigo, a gente age ou não age assim também? Aí eu pergunto para você o seguinte: quando é que nós agimos assim? Sabe quando a gente age assim? Quando a gente tem toda a revelação de Deus, de como Ele agiu em nossa vida até aqui, e vem uma prova sobre nós, e a gente deixa de confiar em Deus para tentar resolver os nossos problemas, buscando solução nas coisas deste mundo. É ou não é verdade? A gente faz ou não faz assim? Sabe o que significa? Buscar os astrólogos, enfim, ali, significa buscar nas coisas deste mundo. A sabedoria do mundo não pode resolver aquilo que só Deus pode resolver. E aí vem o conselho de uma mãe, rainha-mãe. A rainha-mãe, não esposa dele, mas possivelmente filha de Nabucodonosor, casada com Nabonido, pai de Belsazar. Versículo 10 agora, continue comigo a leitura, até o versículo 12. A rainha-mãe, por causa do que havia acontecido ao rei e aos seus grandes, entrou em casa no grande banquete e disse: ó rei, vive eternamente. Não se turbem os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem que tem espírito dos deuses santos. Nos dias de teu pai se achou nele luz, inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. Teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros. Porquanto espírito excelente há nele, conhecimento, inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas, solução de casos difíceis, se acham neste Daniel, a quem o rei pusera o nome de Beltesazar. Chame-se, pois, a Daniel, e ele dará a interpretação. Eu fico imaginando aqui
Belsazar dizendo assim: lá vem minha mãe de novo. Mas espera aí, a mãe como é que é? Diz que é filho de Nabucodonosor. Sim, é o teu pai. Jesus também é filho de Davi. É uma questão de ascendência, certo? Ali era a mãe dele falando para ele. Quantas vezes, na verdade, a gente quer rejeitar um conselho de mãe? Ô mãe, lá vem você de novo com essa história. Eu não quero saber desse teu Deus. Eu não quero saber dessa tua igreja. Eu não quero saber da Bíblia. Eu não quero mais, eu estou de saco cheio. Desculpe a expressão. Quantas vezes você falou assim? Quantos esposos falam assim para uma esposa que é temente a Deus? Eu estou falando de uma mãe temente a Deus e de uma esposa que teme ao Senhor, que fala para o esposo: querido, não vá nessa direção, você vai se perder. Eu não quero mais saber da igreja, não quero mais saber dessas coisas. Não me fala mais em Bíblia, estou cansado de Bíblia. Ou o contrário. Às vezes é um esposo temente a Deus e a esposa está se perdendo. Eu não quero saber. Para com isso. Vejam o que diz o livro de Provérbios. Provérbios capítulo 1, versículos 7 e 8 diz assim: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe. Filho meu, ouve o ensino do teu pai, não deixes a instrução da tua mãe. Pais tementes a Deus, filhos, quantos filhos jovens sofreram e ainda sofrem hoje, porque se deixaram levar pelas coisas desse mundo e não ouviram as instruções do pai, o ensino do pai e a instrução da mãe. Pai e mãe tementes a Deus. Fica aqui um apelo de Deus para você refletir. Reflita na sua vida. Sabe o que nós vemos aqui? Nós vemos a mãe revelando, e olha a resposta que Belsazar dá. Acompanhe comigo, versículo 13 agora, até o 16. Diz assim: então Daniel foi introduzido à presença do rei Belsazar. Falou o rei e disse a Daniel: Daniel, és tu, Daniel, dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a teu respeito do espírito dos deuses que há em ti, e que em ti se acham luz, inteligência, excelente sabedoria. Acabam de ser introduzidos à minha presença os sábios, encantadores, para lerem a escritura e me fazerem saber a sua interpretação, mas não puderam dar a interpretação dessas palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar interpretação e solucionar casos difíceis. Agora, se podes ler essa escritura, faze-me saber a sua interpretação. Serás vestido de púrpura, terás uma cadeia de ouro no pescoço e serás o terceiro no meu reino. Sabe o que nós encontramos aqui? Alguém se fazendo desentendido. É ou não é verdade? Você concorda comigo ou não? Ele já era um homem grande, 46, 47 anos ali mais ou menos. Quando o avô morreu ele tinha 26. Conhecia ou não conhecia Daniel? Cujo avô tinha colocado entre os primeiros dos sábios de Babilônia. Sim ou não? Lógico que sim. Agora ele vem se fazendo desentendido. Acontece ou não acontece assim também? Quando um pai ou uma mãe chama a responsabilidade, ou quando o pastor diz assim: filho, vem cá, vamos conversar. Você está indo para caminhos que te levam à perdição. Você acha que vai dar tudo bem com você? Você vai se perder. Eu preciso, em nome de Jesus, chamar você à realidade da vida, senão você vai se perder. E ele se faz de desentendido. Não, é isso mesmo, não sabia e tal. Olha como Daniel respondeu. Daniel, simplesmente, ele é fantástico. Sabe o que o Daniel respondeu? Diante do rei, ele diz assim, e Daniel já estava aí com os seus 87, quase 90 anos de idade. Ele diz assim, versículo 17 do capítulo 5. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei. O que foi que Daniel disse? Rei, os teus presentes fiquem contigo, e dá os teus prêmios a outro. Todavia, eu lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a interpretação. Rei, os teus presentes, eu não quero saber. Ponto final. Número 1. Daniel não estava presente naquela festa de orgia. Sabe o que isso significa?
Significa que há lugares neste mundo que nós não devemos entrar e frequentar. Estamos juntos? Jovens, tem lugar que Deus chamou você para ser Daniel nesse mundo, nessa Babilônia que nós vivemos, que você não deve entrar de jeito nenhum. Daniel não estava naquela festa de orgias. Número 2, Daniel não se importava com qualquer coisa deste mundo que Babilônia podia oferecer para ele. Amém? Esqueça as coisas que Babilônia pode fazer por você. Daniel disse: isso não me importa. O que Babilônia tem que dar para mim não me importa. Isso não tem valor para mim. O que me importa é fazer a vontade do meu Deus. Então Daniel agora vem e traz a revelação. E que revelação é essa que ele dá? Ele diz assim, versículo 18, ele diz assim: ó rei, Deus o Altíssimo deu a Nabucodonosor teu pai o reino e a grandeza e a glória e a majestade. Por causa da grandeza que lhe deu, povos, nações e homens de todas as línguas tremiam diante dele. Ele, Nabucodonosor teu pai, matava quem queria deixava com vida, e quem queria exaltava, e a quem queria abatia. Quanto, porém, ao teu coração, ele se elevou e o seu espírito se tornou soberbo e arrogante, e foi derribado do seu trono real, e passou dele a sua glória. Foi expulso dentre os filhos dos homens, o seu coração foi feito semelhante ao dos animais, a sua morada foi feita com jumentos monteses. Deram-lhe a comer erva como aos bois, e orvalho do céu foi molhado, do orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre o reino dos homens e a quem ele constitui sobre ele. Veja o que Daniel está dizendo aqui. Daniel está fazendo uma dura repreensão contra Belsazar. Ele diz assim: eu não quero os teus presentes. Número 2, não se faça de desentendido. Você é indesculpável. Você conhece a história do seu avô. Você sabe o que aconteceu com ele, como ele foi rebelde a Deus, como ele se colocou contra Deus, o que aconteceu com ele, que Deus chamou, ele se tornou como um animal ali, depois ele se converteu. Você é indesculpável. Sabe o que significa, queridos? Que a revelação que Deus tem feito a você e a mim, a você que está me assistindo nesse momento, revelando o seu amor através de uma mensagem da Bíblia, de um pastor, da sua mãe, do seu pai, dos seus avós, dos seus amigos, não importa. Ao conhecer a mensagem do Senhor da salvação, você se torna indesculpável. Não me venhas fazer de desentendido, diz o Senhor, através de Daniel para Belsazar. Diz ali a palavra que, versículo 23, no finalzinho, a última parte diz assim: Deus, Ele estendeu a tua mão, e a tua vida está na mão de Deus, cuja mão está a tua vida, o teu fôlego. A última parte do versículo 23 está fazendo uma referência à criação. A tua vida está na mão, o teu fôlego está nas mãos de Deus. Deus pode agora assim, tira o fôlego de você, já era. Mão e fôlego, isso não nos leva ao relato da criação? Nós todos somos de Deus, quer aceitemos ou não, você é dele, pela criação e pela redenção. Ele te comprou na cruz do Calvário, enviando seu Filho para morrer por você. Como posso eu negar tão grande amor? O salmista, no Salmo 139, versículo 16, diz: os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os dias da minha vida, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Vejam, queridos, a vontade de Deus é que você seguisse a agenda dele para a sua vida. Nossa vida, nosso fôlego está nas mãos dele. Ele nos criou com as suas mãos, mas nós muitas vezes sofremos porque nós nos desviamos dos propósitos de Deus, e nós fazemos isso deliberadamente por nossa própria conta e vontade. E agora vem o juízo de Deus. Sabe o que está escrito na parede, ó rei? Versículo 24 em diante, diz assim: então da parte de Deus foi enviada aquela mão que traçou a escritura. Esta, pois, é a escritura que se traçou: Mene, Mene, Tekel e Parsim. Esta é a interpretação daquilo
Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado fosse na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Então mandou Belsazzar que vestissem Daniel de púrpura e etc. Naquela mesma noite, versículo 30, foi morto Belsazzar, rei dos caldeus, e Dário o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Uau! O que nós temos aqui? Mene, mene, tekel, parsim. Pesado foste na balança e achado em falta. Você foi criado pelas mãos de Deus, querido, querida. Teu fôlego está nas mãos dele. Se Deus fosse pesar a sua vida hoje, você seria achado em falta? Ou estaria salvo? Lamentavelmente, Belsazzar foi achado em falta. E naquela mesma noite, diz o versículo 30, ele foi morto. Foi morto Belsazzar. A libertação e a tomada de Babilônia aconteceu por Ciro, o persa, que veio com seu exército. E naquela noite eles haviam construído uma grande engenharia e conseguiram desviar o curso do rio Eufrates. Babilônia estava sentada sobre o rio Eufrates. O rio passava por baixo dos portões e alimentava a cidade, dava ali água, vida, plantação, colheita e tudo. Só que eles desviaram o curso do rio, os portões estavam abertos por onde o rio passava. E agora os exércitos de Ciro entraram, tomaram a cidade de Babilônia na calada da noite. Naquela noite. Isso nós encontramos em achados arqueológicos, um dos maiores deles, que foi encontrado em 1879, o cilindro de Ciro, que está no Museu Britânico em Londres. Aqui você pode ver o cilindro de Ciro. E a mesma inscrição que nós encontramos em Daniel capítulo 5 está registrado em cuneiforme nesse cilindro, a tomada de Ciro. Ciro este, conforme diz o livro de Isaías capítulo 45, versículo 1, que Deus chamou ele 150 anos antes de ele nascer, ele seria aquele que libertaria. Ó, queridos, assim Babilônia caiu. Belsazzar caiu. E eu quero levar você agora para o livro do Apocalipse. Vamos comigo ao Apocalipse? Apocalipse capítulo 16. Apocalipse capítulo 16. Acompanhe comigo o paralelo que existe entre a Babilônia histórica e a Babilônia escatológica, Babilônia do tempo do fim, esse mundo de pecado que nós estamos vivendo. A palavra do Senhor diz em Apocalipse 16, versículo 1, diz assim: ouvi vinda do santuário uma grande voz dizendo aos 7 anjos: ide, derramai pela terra 7 taças da cólera de Deus. Deus tem um momento em que Ele vai derramar as suas taças de cólera, de ira sobre a terra. Sobre quem cairá a ira de Deus? Veja o que diz o versículo 12 do mesmo capítulo 16. Derramou o 6º anjo, a 6ª taça, sobre o grande rio Eufrates. Aqui o Apocalipse está fazendo uma menção à Babilônia histórica, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol, ou do oriente. Notem, queridos, aqui uma referência clara. Os reis que vêm do lado do oriente, Ciro é comparado, chamado como ungido de Deus em Isaías capítulo 45. E ele, Ciro, como ungido de Deus, se torna um tipo de Cristo que veio do oriente para libertar e destruir Babilônia, libertando o povo de Deus. Um tipo de Cristo. A palavra de Deus diz tantas e tantas vezes, como em Mateus capítulo 24, que assim como o relâmpago que sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. As águas secaram. Apocalipse 17, versículo 1 e 2, veja o que diz assim: veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentado sobre muitas
sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho da sua devassidão foi que embebedaram os que habitam na terra. Veja, vinho, Babilônia entregando essa meretriz, dando vinho para beber. Sabe o que me chama a atenção aqui? Quando alguém toma bebida alcoólica, como é que ela fica? Ela consegue arrazoar corretamente? Sim ou não? Babilônia dá o vinho, e esse vinho é uma falsa adoração, e não só uma falsa adoração no sentido de adorar outros deuses, mas quando você deixa Deus de lado e passa a confiar nas coisas desse mundo, você está seguindo Babilônia, conforme nós vimos ali, não é verdade? Você segue os caldeus e etc e tal, os astrólogos, enfim, você confia nas coisas desse mundo. Quando você confia nas coisas desse mundo, você faz deste mundo seu Deus. E é isso que Babilônia quer para você. Você bebe das coisas desse mundo e confia no mundo. Sabe o que acontece então? Quem bebe esse vinho adulterado, esse vinho de Babilônia, perde o discernimento emocional e espiritual. Repito, quem bebe das coisas desse mundo, das fontes desse mundo, perde o discernimento emocional e espiritual. E aí o pastor prega, Deus fala, a mãe fala, o pai fala, a esposa fala, o esposo fala para a esposa e vice-versa. Mas não entra na cabeça, porque perdeu o discernimento. Entenderam bem? Estão bêbados, não conseguem entender. Capítulo 51 de Jeremias, versículo 13, diz assim: ó tu que habitas sobre muitas águas ricas de tesouro, chegou o teu fim à medida da tua avareza. Aqui está se referindo à Babilônia histórica, sentada sobre muitas águas do rio Eufrates. Foi este capítulo escrito justamente para falar da queda de Babilônia. Agora, a capítulo 17, versículo 4 e 5 ainda de Apocalipse, diz assim: achava-se a mulher vestida de púrpura de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas, de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações das imundícias da sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Babilônia flertou com este mundo e tornou profano aquilo que Deus consagrou. Esses são chamados de Deus para você e para mim hoje. O seu casamento é santo. Não profane aquilo que Deus santificou. Sua família é santa. Não profane aquilo que Deus santificou. O seu corpo é santo. Deus em Cristo comprou na cruz do Calvário. Não profane aquilo que Deus santificou. O dízimo é santo. Não profane aquilo que Deus santificou. O sábado é santo. Não profane aquilo que Deus santificou. Babilônia faz isso porque confia no mundo e não em Deus. Ó queridos, qual é o chamado de Deus? O chamado está em Apocalipse 18, versículo 4, que diz: sai dela, povo meu, sai de Babilônia. Deixe de confiar nas coisas desse mundo e no que Babilônia te oferece, para confiar em Deus, para não serdes participantes dos seus pecados e cúmplices dos seus pecados e participantes dos seus flagelos. Sabe, queridos, muitas pessoas não gostam dessa parte de ira de Deus. O próprio Apocalipse capítulo 6, versículo 16, fala que, assim como aconteceu com Belsazar, que os joelhos começaram a bater um no outro, e diz que afrouxou o lombo das suas costas. Quem é médico aqui sabe o que significa isso, né? Afrouxou os lombos ali. Sabe o que significa isso? Literalmente, que ele fez nas calças, de tanto medo que ele tinha. É isso mesmo. Aí escreve bonitinho assim: afrouxou o lombo. Ele ficou com tanto medo. Apocalipse capítulo 6 diz que aqueles, quando virem o juízo de Deus vindo sobre si, eles vão dizer o quê? Clamarão para que as rochas caiam sobre eles, as pedras caiam sobre eles. Vamos fugir da ira do cordeiro. Mas como pode um cordeiro? Você já viu um cordeiro irado? Ira do cordeiro. Como pode isso? Apocalipse 6:10, clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo verdadeiro, não julgas nem vingas o sangue dos que habitam sobre a terra?
Tem um povo que tem feito miséria contra um povo de Deus na terra, e esse povo de Deus assim: até quando? Até quando não vingas? Deus virá com justiça, virá e derramará a sua justiça, a sua ira. Apocalipse 14, versículo 7, todos nós conhecemos assim: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Lógico que a gente tem que temer a Deus, dar glórias a Deus, amém, Senhor. Um temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Mas Apocalipse capítulo 14, versículo 7 também diz assim: temam ao Senhor, porque de Deus não se zomba, com Deus não se brinca. O seu juízo vai vir, mais cedo ou mais tarde virá. Ah, pastor, que sermão é este que o pastor está pregando para nós termos medo? Não, Deus é amor, Deus é bonzinho. Sim, Deus é amor. Mas se você se distanciar a ponto de você não querer mais por sua própria escolha ouvir a voz de Deus, o que mais Ele vai poder fazer por ti? Ele diz assim: eu te proponho a vida e a morte, a bênção ou a maldição. Escolhe, pois, a vida, a bênção, para que vivas tu e a tua casa. Se você não receber, não é porque Deus não quis te dar, é porque você rejeitou. Cristo Jesus é apresentado no livro do Apocalipse como um cordeiro irado. Sabe por quê? Porque Ele é o cordeiro que venceu na cruz do Calvário derramando o seu sangue. Mas Ele no Apocalipse capítulo 5 aparece como o leão da tribo de Judá. Ele venceu. E Ele vai nos dar a vitória. Alguns esperam Deus como se fosse um avô do céu. Não deveriam orar assim: papai do céu, deveriam usar vovozinho do céu. Sabe, porque o vovô ali, normalmente ele faz tudo, né? Para agradar. Mas o pai, ele disciplina, ele corrige, ele exorta, ele educa todos aqueles a quem ele ama. Oh, queridos, Jesus está voltando. A palavra de Deus no Apocalipse capítulo 14, você que está com a Bíblia aberta em mãos, no versículo 8 a 10 diz assim: seguiu-se a esses outro anjo, terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem recebe a marca na sua fronte e sobre a mão, também este beberá o vinho da cólera de Deus, preparado de que forma? Sem mistura, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante de Deus e dos santos anjos na presença do Cordeiro. Queridos, a ira de Deus será derramada sobre a terra, sobre filhos impenitentes. E a ira que, quando chegamos em Apocalipse capítulo 14, ela é sem mistura. Sabe por quê? Porque até ali Deus lutou para salvar. Assim como Deus trabalhou no coração de Nabucodonosor, estendendo a graça, estendendo o perdão, estendendo o seu amor, estendendo a forma que ele poderia receber o amor, a graça, aceitar ao seu Deus, a ponto de dar um remédio um pouco mais amargo. Aquilo ali era Deus buscando salvar, era sua justiça misturada com misericórdia, era justiça com misericórdia para salvar. Mas quando nós chegamos em Apocalipse 14, não tem mais misericórdia. Não porque Deus não quisesse estender, mas porque o indivíduo se afastou tanto de Deus que rejeitou a graça e o amor e a misericórdia de Deus. Esses vão ser lançados no lago que arde com fogo e enxofre. Agora, sabe o que diz Mateus capítulo 25, versículo 41? Quando Jesus vier a este mundo, Ele vai separar os bodes das ovelhas. Vai dizer às ovelhas: venham benditos de meu Pai, entrai de posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. No entanto, aqueles que não aceitaram o seu amor, Ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para quem? Como diz Mateus 25, 41. Preparado para quem? Para o diabo e os seus anjos. Olha para mim, querido. Qualquer um de nós que vier sofrer o fogo eterno de destruição, sofrerá não porque Deus quis, mas porque você escolheu assim.
A angústia que Belsazar sofreu naquela noite foi uma pálida demonstração do medo e horror que sofrerão aqueles quando virão Jesus voltar nas nuvens do céu e, por sua própria e deliberada escolha, rejeitaram o amor e a demonstração de salvação de Deus para suas vidas. Entenderam bem? O fogo eterno não foi preparado para nenhum ser humano. Repito, o fogo eterno não foi preparado para nenhum ser humano. Jesus disse em Mateus 25, ele foi preparado para quem? Para o diabo e seus anjos. Deus quer que você esteja ao lado dele. Babilônia caiu de repente, queridos. Jeremias 51:8 diz: repentinamente caiu Babilônia, foi arruinado. Queridos, você pode estar hoje aqui, mas de repente não estar mais. Você sai para passear de moto ou de carro e não volta mais para casa. De repente. Sabe o que é mais terrível nisso tudo? E aqui eu abro meu coração para você. Sabe, queridos, querida igreja, tem mensagens que não é fácil de pregar. É tão mais gostoso pregar tão somente do amor de Deus. Mas Deus é amor e justiça. Ele é o cordeiro e o leão. Ele educa e repreende. Ele oferece a vida e a morte, a bênção e a maldição. Enquanto eu estou aqui pregando, só Deus sabe o que vai no meu coração. E a dor que eu sinto, eu fico pensando, não é nada assim perto do que Deus deve sentir, absolutamente nada. De saber que muitos, talvez aqui na igreja, aqui na nave da igreja, estejam ouvindo tudo isso, uma vez mais um chamado de Deus. Outros que estão nos assistindo, mas lamentavelmente responderão como Belsazar e não como Nabucodonosor. Aquela mão que escreveu na parede foi a mesma mão que escreveu em tábuas de pedra a sua lei, lei de amor. E diz para você e para mim hoje: filho, filha, aceita o meu amor. Eu quero escrever essa lei no teu coração. E se você permitir que eu escreva a minha lei no teu coração, você vai compreender o que é fazer a minha vontade. Para você vai ser bom, gostoso, agradável. Não vai ser proibição, coisa. Não. Filho, deixa eu escrever a minha lei de amor no teu coração, com o meu dedo, com o meu espírito, conforme diz lá no livro de Mateus, capítulo 12. Essa mesma mão foi aquela mão que um dia se curvou diante de uma pecadora e de homens que estavam acusando ali a ela, e começou a escrever no chão com o seu dedo os pecados daqueles que ali estavam na areia. Esse Deus, ele diz assim para você e para mim hoje: filho, se você aceitar o meu amor, com o meu sangue eu apago todos os teus pecados, todos eles, e nenhum deles mais te acusará. Esta mesma mão escreveu na parede, para que todos vissem, fosse visível a todos, que se você não aceitou que a lei dele fosse escrita no seu coração, que se você decidiu não aceitar que ele com o seu sangue apagasse os teus pecados, ele vai escrever na parede o juízo que cairá sobre você, porque você não aceitou a sua graça e o seu amor. Fica o meu apelo hoje, em nome de Jesus, ao teu coração. Aceita essa graça, aceita esse amor.
Rompe com Babilônia. Não profane aquilo que Deus tornou santo. E seja salvo por Ele. Amém? Eu quero convidar o Shinji que vem aqui. Shinji, vem cá, querido. Shinji é um irmão da igreja que eu agradeço a Deus pela tua vida, Shinji. Um amigo que o Papai do Céu me está dando aqui, ele, a esposa, a família. E hoje o Shinji está aqui. Tem a alegria, né, Shinji, de poder ter compartilhado do amor de Deus com alguém, com um amigo de infância. É isso? De longa, longa data. Pôde compartilhar desse amor e esse amigo aceitou a graça de Jesus. Esse amigo é o Rubem. O Rubem vai entrar no tanque batismal agora com o pastor William. Shinji, como é que sente o teu coração aí de ver alguém que você pôde falar do amor de Jesus e saber que o Rubem vai estar contigo por toda a eternidade? É indescritível, né, pastor? Não tem como explicar, né? É uma semente que foi plantada dentro do coração dele. A gente se conhece há muitos anos, há mais de 40 anos. Nem devia falar isso, porque aí já mostra a minha idade. E a gente separou, trilhamos caminhos diferentes, moramos em lugares diferentes. E nós somos tão amigos que o primeiro filho dele, ele me presenteou com o meu nome, o filho dele. Oi? O filho dele mais velho, ele Que deu o meu lindo. nome. Amém. Mas a gente perdeu o contato, mas sempre, nunca a amizade permaneceu. E casualmente a gente se encontrou aqui. A gente tinha um pequeno grupo lá na minha casa, com os amigos aqui da igreja, os casais. E ele começou a frequentar com os dias, e aquilo, eu acho que floresceu no coração dele. Ele se sentiu bem acolhido. Os casais foram muito simpáticos com ele. E aí a gente começou a estudar a Bíblia. Ele também procurou, ele foi atrás, ele se interessou. E o Espírito Santo fez toda a obra, né? E é um privilégio a gente saber que a gente pode fazer. A gente é tão pequeno, tão pouco, né? Mas e Deus nos usa. A gente fica muito feliz por isso. Amém. É um privilégio, é uma alegria para Ele, imagine para nós, Amém. como pessoas que amamos a Ele e a sua família. Rubem, Meu irmão, eu falei para ele que esse é só o começo. E para mim é uma alegria saber que nós vamos nos ajudar e nos apoiar mutuamente para que a gente chegue junto naquele dia lá no céu. Quando Jesus chamar, nós podemos abrir os nossos olhos e nos vermos lá, né? amém. No céu. Amém. Shinji, louvado seja Deus pela tua vida, da Caprice, que está aqui filmando, a esposinha. Rubem, louvado seja Deus pela tua vida, querido. Deus te alcançou. Aqui tem um instrumento que Deus usou para fazer chegar Jesus à tua vida, mas não pode parar aqui. Como Shinji falou, aqui é só um começo. Deus quer te usar como instrumento também para salvar. Eu vejo aqui a esposinha, eu vejo a mãe. Permitam estudar, conhecer, e nós vamos estar todos juntos no céu quando Jesus voltar. Amém? Querido Rubem, louvado seja Deus pela tua vida, querido, para o perdão dos teus pecados, para sepultardes o velho homem, ressurgires um novo homem, um novo Rubem de Jesus. Pastor William Branga, ele tem o privilégio nessa hora, juntamente comigo, de te batizar invocando o nome do nosso querido Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém, Senhor. Amém. Amém? Louvado seja Deus. Qual será a sua decisão?
Alguém aqui nessa manhã que gostaria de romper com Babilônia e se entregar a Jesus por completo? Mateus vai cantar uma música que fala do céu, lá onde nós vamos estar com Jesus. Enquanto ele canta essa música, eu queria ver aqui quantos de vocês gostariam de decidir ao lado de Jesus. Quem seria o primeiro a se colocar em pé aqui dizendo: eu quero romper com esse mundo, eu aceito a revelação de Jesus para a minha vida. Louvado seja Deus pela sua vida. Quem mais gostaria de se entregar a Jesus dizendo: eu preciso romper com esse mundo, eu quero me entregar a Ele, eu preciso de Jesus. Pode ser que você seja batizado ou não, não importa, mas você quer renovar a sua vida com Jesus. Levante-se e coloque-se em pé. Você que está nos assistindo, você tem a oportunidade de também tomar a sua decisão. Acesse o link que aparece na sua tela, entregue-se a Jesus. No final eu quero orar por você, por todos nós. Amém. Silêncio envolve o ar, não posso acreditar. À minha frente está Jesus, com o rosto tão feliz. Os anjos se ajoelham em louvor e adoração, e Jesus se aproximando, segura firme a minha mão. Minha angústia se findou, dentro de mim tudo é paz. Sua mão toca meu rosto e enxuga o meu chorar. Ele olha nos meus olhos e com emoção me diz: nunca mais irei sofrer por meu filho que partiu. Nunca mais irei sofrer por amar até morrer. Minha angústia já se foi, hoje eu sou bem mais feliz, pois eu tenho novamente o meu filho junto a mim. Ainda me lembro de outro filho que ao Éden não voltou, preferiu andar sozinho, meu amor não aceitou. Eu te amo, ó meu filho, quanto tempo eu esperei. Lá no Éden eu chorava com saudades de você. Minha vida sem meu filho nunca mais se completou, mas agora finalmente nosso Éden retornou. Eu te amo, ó meu filho, quanto tempo eu esperei. Lá no Éden eu chorava com saudades de você. Minha vida sem meu filho nunca mais se completou, mas agora finalmente nosso Éden retornou. Ezequiel 33, versículo 11 diz: disse-lhes: tão certo como eu vivo, diz o Senhor, eu não tenho prazer na morte do perverso,
mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos, convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que haveis de morrer? Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, pelo chamado que o Senhor faz a nós. Ó Deus, eu te peço por Jesus, que não haja ninguém aqui, Senhor Deus, com o coração tão endurecido que o Senhor não possa mais alcançar. Mas antes, se converta dos seus caminhos, se entregue a Jesus e viva. E vivamos eternamente. Despede-nos com a tua graça, Senhor, e permita-nos estar nesse dia, quando veremos Jesus, abraçaremos Jesus, e ouviremos dos seus próprios lábios a sua voz maravilhosa: filho, eu te amo, quanto tempo eu te esperei, aqui eu estou. Obrigado, Senhor, venha logo nos buscar. É o que te pedimos em nome dele, amém, Pai, amém.